Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, estaremos continuando aqui a parte 2 dessa série, Você Precisa Saber Disso. Então, aqui a palavra do Senhor fala que o rico, ele morre e vai para um lugar de tormento, que a Bíblia chama-se de Hades. E o mendigo, ele vai então para esse lugar chamado Seio de Abraão. E a palavra do Senhor fala que eles têm um grande abismo que separa esse lugar um do outro. E a palavra do Senhor fala que então aquele homem rico, ele grita, né, lá do outro lado e fala: Pai Abraão, deixa que Lázaro ele venha molhar a minha boca e refresque, porque eu estou nesse lugar aqui muito ruim, nesse lugar de tormento, nesse lugar de sofrimento, naquele lugar. A Bíblia fala que ele fala assim, o verso é o número 24, Lucas capítulo 16, o verso é o 24, que ele fala assim: Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-te que durante a sua vida, ou seja, durante a sua vida, agora ele está o quê? Vivendo a eternidade. Ele agora está diante de uma eternidade, não tem mais volta, né? Então a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele traz para nós essa palavra e ele fala assim: durante toda a sua vida você viveu do jeito que você quis, você recebeu as coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, entre vocês e nós, há um grande abismo. Ele fala assim, além disso, há entre vocês e nós um grande abismo. Então ele está falando aqui, olha, você está sendo atormentado aí onde você está. E Lázaro está sendo consolado aqui, né? Então a palavra do Senhor fala que nós fazemos as nossas escolhas quando nós estamos aqui na terra, em vida, né? Porque a palavra do Senhor fala que todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a palavra do Senhor fala que esse homem ele estava no seio de Abraão, um lugar de consolo, de conforto. E a palavra do Senhor fala que o rico ele estava num lugar de tormento. Todas as pessoas que partem desse mundo para a eternidade, ela precisa de aceitar Cristo, viver com Jesus, andar na fidelidade, servindo a Deus com inteireza de coração. E pelo que nós vemos no que a palavra está dizendo, porque esse homem, né, não é porque ele era bonzinho, não é porque ele tinha as coisas, mas era porque, pelo que nós entendemos no texto, ele servia a Deus, mesmo sendo mendigo. Ele andava no temor do Senhor. E a palavra do Senhor fala que agora esse homem chamado Lázaro, ele está com o pai Abraão, que é a figura, né, do pai, do nosso pai na fé, que é Abraão. Então, voltando para o livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, que nós estamos estudando, ele fala então assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Então aqui o João, o apóstolo João, ele então está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Ele não está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? A palavra do Senhor fala que Jesus ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja. Então o livro de Apocalipse ele vai tratar, né, sobre o arrependimento, para que nós possamos estarmos preparados para a hora do arrebatamento da igreja. O que significa a palavra arrebatar? Tirar com força, com rapidez, com violência, tirar rápido, né? A palavra do Senhor fala que vai ser um abrir e fechar de olhos, né? A palavra do Senhor fala que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Aqui está se referindo sobre a segunda vinda de Cristo, não é o arrebatamento. A palavra do Senhor fala que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. O livro de Tessalonicenses, o livro de 1 Tessalonicenses, ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
o livro de Tessalonicenses. Ele vai falar, primeiro Tessalonicenses, capítulo é o 4, o verso é o 13 em diante, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e do ressoar da trombeta de Deus, o próprio Cristo, o próprio Senhor descerá dos céus, glória a Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, se seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. A palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre que o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo, ele então está se referindo aqui sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos, que a palavra do Senhor fala aqui sobre a primeira vinda, que vai acontecer o arrebatamento. A palavra do Senhor fala que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, depois encontraremos com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira vinda do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor fala que somente os santos verão a Cristo. Somente aqueles que servem a Jesus o verão. E a palavra do Senhor fala que nesse tempo, a igreja, no período do arrebatamento, a igreja, ela vai subir para os céus e ficará com o Senhor Jesus ali durante um período chamado a bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Nesse período vai acontecer aqui na Terra um evento chamado a Grande Tribulação. Aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, aquelas pessoas que vão receber a marca da besta, 666, aquelas pessoas que negaram a Jesus, que se desviaram do caminho do Senhor e decidiram abandonar a fé e aceitar, as propostas do século presente, como alguns que da época de Paulo também fizeram assim. E eles saíram do propósito de Deus e decidiram andar de acordo com a vontade e o desejo do coração deles. Então, a palavra do Senhor fala que Paulo ele está se referindo sobre essa primeira vinda do Senhor, que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada, e que muitas pessoas vão sumir, e muitas pessoas vão falar que foi um disco voador, ET, um monte de coisas, né? A palavra do Senhor fala que um será tirado e outro será deixado. Então, a palavra do Senhor, ela vai se cumprindo no decorrer do que nós estamos vivendo nesses dias. Então, a palavra do Senhor fala que um estará no telhado, dois estarão no telhado, um será deixado e outro será levado. Dois estarão no moinho, um será deixado e outro será tirado. Então, isso aí é o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas irão sumir de verdade. Você acreditando ou não, isso vai acontecer, porque é Bíblia, é palavra de Deus, e por isso Paulo e também Pedro e João e todos aqueles que escreveram a Bíblia, eles apontavam para esses acontecimentos. Mas principalmente o livro de Daniel, o livro de Isaías, o livro de Lucas, Mateus,
eles vão apontando para o Apocalipse, né? Que é o final das coisas, o final dos tempos. Então, a gente vai vendo aqui pela palavra do Senhor alguns acontecimentos, principalmente no livro de Apocalipse. Ele vai tratar sobre o arrebatamento, como a gente está falando aqui nesse áudio, nesse vídeo. E como eu já falei para você, eu quero que esse vídeo chegue até você. Você precisa saber disso, que é o tema que o Senhor colocou no meu coração, para que você pudesse entender por que estão acontecendo algumas coisas. Então, o arrebatamento ele vai acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Por isso, João, ele escreve as cartas de Apocalipse, entrega para as igrejas ali da Ásia. E com certeza esta palavra chegou até mim, está chegando até você, para que todos possam ter acesso à palavra e terem o seu momento para que você possa se arrepender. Como o livro de Apocalipse, ele fala muito sobre arrependimento, para que possamos nos arrepender e nos voltarmos completamente para a vontade e o propósito de Deus. Qual que é a vontade e o propósito de Deus? Que nós herdamos o reino de Deus, que nós estejamos, para que nós passamos a nossa eternidade no reino de Deus. Então, aqui nós vamos ver que o arrebatamento, ele está para acontecer a qualquer momento. A palavra do Senhor fala que muitos serão tirados da terra e muitos ficarão aqui. No começo, muitos ficaram confusos, né, por causa desse acontecimento, por que sumiu tantas pessoas. E aí as pessoas vão dar fé que os que sumiram foram aqueles que andavam com Deus, que serviam a Deus, os cristãos, os crentes, né, aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Então, vão participar desse evento chamado arrebatamento da igreja. E quem pode ser arrebatado? Todos aqueles que aceitarem a Jesus, que andarem com Jesus e se entregarem para Ele para fazer a vontade do Senhor. Então, o arrebatamento, ele vai acontecer. Paulo está falando então aqui sobre essa primeira vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja de Cristo. E a palavra do Senhor fala aqui que Paulo ele fala que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, aquelas pessoas que morreram, né? Elas vão ressuscitar. Assim que a trombeta tocar, elas vão ressuscitar. E aquelas pessoas que estiverem vivas, elas não passarão pela morte. Elas serão arrebatadas, tiradas com força, tiradas com violência. Essas pessoas, elas não verão a morte. Elas não passarão pela morte. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos continuar essa série, né? Essa é a parte 2, que falamos um pouquinho sobre o arrebatamento. E agora nós vamos passar para a parte de número 3, que ainda nós estamos ali no livro de Apocalipse, tratando das coisas que vão acontecer. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. O que aconteceu? Jesus, ele veio, aconteceu. A Bíblia fala que Jesus, ele nasceu, né? A Bíblia fala que Jesus, ele morreu, aconteceu. Jesus, ele ressuscitou, aconteceu. E o que vai acontecer, né? O arrebatamento, o que vai acontecer a grande tribulação, o que vai acontecer? Vai acontecer o milênio, vai acontecer algumas coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele vai apontar para essas coisas que vão acontecer. E as que já aconteceram, eu estou falando com você e que você possa ficar claro na sua mente que você precisa saber disso. Deus te abençoe, fique em paz. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e parentes, porque você precisa saber disso.